Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A gente abre o bate-papo político nesta sexta-feira para falar sobre uma das maiores preocupações nessa fase de pandemia do coronavírus dentro da campanha eleitoral. Os órgãos de fiscalização têm sugerido aos partidos políticos e aos candidatos para evitarem aglomerações que possam provocar a Covid-19, novos casos de infecção pela Covid-19 entre eleitores e também candidatos. Registrar que na noite dessa segunda-feira, o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto, foi diagnosticado com a Covid-19 e teve que suspender as atividades em rua da campanha eleitoral. Sarto é o primeiro candidato entre os postulantes à Prefeitura da capital a registrar o teste positivo de Covid-19. E diante dessas preocupações, os candidatos a prefeito e a vereador são alertados para respeitarem as normas sanitárias e evitarem eventos que venham a gerar aglomerações na campanha, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza. As informações chegam agora com o Carlos Alberto. Os candidatos a prefeito e a vereador da capital estão sendo alertados sobre a necessidade de cumprirem normas sanitárias nesse período da pandemia do coronavírus, quando a campanha se amplia durante o mês de outubro. O Ministério Público Estadual recomendou que os representantes dos partidos políticos de Fortaleza respeitem todos os protocolos sanitários durante os atos de campanha eleitoral, a fim de evitar a proliferação da Covid-19. Os 32 representantes dos diretórios municipais dos partidos políticos na capital foram notificados nesta segunda-feira sobre a recomendação das autoridades da área da saúde. O Ministério Público Estadual, no documento enviado aos dirigentes dos partidos, requer que nos eventos a serem realizados em ambientes privados, públicos ou abertos ao público, a exemplo de carreatas, passeatas, adesivaços, comícios ou similares, seja observado o distanciamento mínimo entre os participantes, o uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool em gel 70%. Também devem ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar aglomerações, como limitação dos espaços e duração por curto período de tempo. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre esse assunto que interessa aos eleitores, repito, nas cidades do interior do estado e também na região metropolitana de Fortaleza. A Procuradoria Regional Eleitoral alerta que a infração a normas sanitárias configura propaganda irregular e crime eleitoral. Agora as informações que chegam da Procuradoria Regional Eleitoral com o repórter Carlos Silva. Após recomendações da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral do Ceará entrou em campo com mais orientações para os candidatos respeitarem os protocolos sanitários e realizarem atos de campanha que não coloquem em risco a saúde da população. A Procuradoria Regional Eleitoral estabeleceu orientações para a atuação das promotorias eleitorais na fiscalização e no combate de ilícitos na corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores. A orientação técnica, assinada nesse domingo pela Procuradora Regional Eleitoral Lívia Souza, institui como uma das medidas prioritárias o estabelecimento de acordos entre os envolvidos no processo eleitoral com o objetivo de buscar a solução consensual que compatibilize os atos de propaganda eleitoral a serem realizados por candidatos, partidos políticos e coligações às restrições sanitárias. O documento publicado nesta segunda-feira pela Procuradoria Regional Eleitoral destaca que na impossibilidade de acordo, a orientação aos promotores eleitorais é de monitoramento da programação e da realização dos eventos de campanha. O documento tem um alerta aos partidos e candidatos que estimula aglomerações na campanha. As violações das normas de saúde cometidas em atos de campanha eleitoral podem configurar tanto propaganda irregular quanto crime previsto no Código Penal.
com informações dos bastidores da campanha eleitoral. Para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h24. O jornalista Beto Almeida, nessa participação dos nossos repórteres Carlos Alberto e Carlos Silva, você pôde acompanhar aí que há uma mobilização tanto no âmbito estadual quanto no federal, promotores de justiça que cumprem o papel nas promotorias eleitorais, tanto quanto os procuradores regionais eleitorais que pertencem ao Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal, estão nessa mobilização para os candidatos, os coordenadores de campanha, os dirigentes partidários se conscientizarem sobre a necessidade de serem evitados os movimentos, os atos com muitas aglomerações ou com aglomerações de pessoas que, no caso de uma maior quantidade de pessoas na mesma concentração, acaba gerando risco iminente de propagação da Covid-19. O alerta das autoridades da área eleitoral é feito, esse alerta, com base em estudos e também com recomendações dos profissionais e de autoridades da área de saúde. Cuidados que precisam ter, Beto Almeida, para a preservação da saúde dos candidatos e também dos eleitores. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O Ministério Público Eleitoral, Luzenor, descobriu só no domingo que nós já vínhamos enfrentando aglomerações entre os candidatos nas eleições deste ano. Na realidade, tanto o Ministério Público Eleitoral do Estado do Ceará quanto a Procuradoria Regional Eleitoral, que representa o Ministério Público Federal, estão aí dando sequência à recomendação do plenário do TSE do dia 1º de outubro. E o que foi decidido, Luzenor, no dia 1º de outubro? A inclusão, dentro das normas eleitorais das eleições deste ano, daquelas medidas que estão previstas no plano de segurança sanitária para as eleições de novembro. Na realidade, é o seguinte, o TSE incorporou essas medidas do plano de segurança sanitárias, que tem os decretos que prevê o isolamento social, o uso de máscara, de não aglomeração, ela incorporou essas medidas dentro das normas gerais das eleições. Isso muda o que na prática? Muda, porque a partir daí, o grande questionamento era, não tem nada previsto dentro das normas eleitorais em relação a quem desobedecer às normas sanitárias. Agora tem, elas estão incluídas dentro do plano geral das eleições, das normas gerais das eleições deste ano. Implica dizer exatamente o quê? Que o candidato que descumprir essas normas, ele está cometendo uma infração. E cometendo uma infração, ele está também cometendo, por exemplo, propaganda irregular, inclusive com ficando passível a multa e até problemas com o registro da própria candidatura. Então isso muda tudo. Você lembra aqui, jornalista Beto Almeida, que a gente conversando com a advogada Clara Petrola, especialista em direito eleitoral, eu a questionava se o candidato que comete a infração diferia as normas sanitárias poderia ter o registro da candidatura suspenso, cassado ou ter comprometimento para assumir o cargo, o mandato. E naquele momento a Clara falava que não tinha nenhuma decisão, nenhuma orientação, nenhuma norma que pudesse pegar ou flagrar ou fazer com que o candidato que cometesse essa infração viesse a sofrer esse prejuízo do ponto de vista do registro da candidatura ou da cassação do registro, né? Mas com o avançar aí da discussão, do debate, a Procuradoria Regional Eleitoral agora está sendo mais incisiva, considerando, classificando crime eleitoral a atitude de candidatos que venham a ferir as normas sanitárias. E como consequência, Beto Almeida, configurando a propaganda irregular, que é uma infração grave em uma campanha eleitoral, o candidato pode sofrer outras sanções, até mesmo, quem sabe, com o registro, com a cassação de registro de candidaturas. Bom, dito isso agora, Luzenor, é observar qual vai ser o comportamento dos candidatos e dos partidos políticos a partir de agora. Porque os atos de campanha, as carreatas, as passeatas, os arrastões, eles estão programados, eles continuam sendo realizados. E aí eu faço também aqui um questionamento. Olha só, entre as normas é evitar a questão de manter o distanciamento social. Como
Como é que se mantém distanciamento social, Luzenor? Num arrastão, numa caminhada? Me explica. É O cara vai justamente, Beto. todo tempo contando, 2 passinhos pra lá, 2 pra cá, 2 pra direita, 2 pra esquerda. Isso não é desfile de 7 de setembro não, amigo. O Entendeu? baile, né? Ou um baile, não dá. Então, não dá, concordo com você, Beto. É impossível. Então, os candidatos precisam sim, Beto, adotar essas medidas que não os coloquem em risco e nem coloquem em risco a saúde da população. O candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto, recebeu no final da tarde dessa segunda-feira o diagnóstico de Covid-19 após começar o dia com coriza e queixa de dores no corpo. Com o resultado positivo, Sarto se recolheu ao isolamento em sua residência no início da noite em Fortaleza, aconselhado pelo secretário de Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto, que o acompanhou nos exames. E Sarto, na noite, já por volta de 21 horas, a assessoria de comunicação do candidato do PDT, José Sarto, tornou pública a informação que já circulava nos bastidores desde o início da noite sobre o caso de coronavírus do primeiro candidato, ou o primeiro caso de coronavírus entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O governador Camilo Santana e o senador Cid Gomes foram os primeiros aliados de Sarto a receberem a informação sobre a testagem positiva do pedetista. O candidato do PDT mantém desde o início da campanha um ritmo diário de atividades, com reuniões, cumprimentos a eleitores e participação em atos de inauguração de comitês de candidatos a vereador que o apoiam. A partir, ou desde ontem à noite, José Sarto suspendeu a campanha nas ruas e se limita, a partir de hoje, apenas a uma campanha virtual. Claro, ele está se recuperando, está em processo de recuperação e tendo acompanhamento médico. São 7 horas e 31 minutos, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre as eleições municipais de 2020. Na campanha eleitoral, o alerta das autoridades da Justiça Eleitoral sobre a necessidade e a importância dos candidatos tomarem medidas preventivas e evitarem eventos que os coloquem em risco do ponto de vista da saúde e coloquem em risco também a saúde dos eleitores. Nós falávamos sobre o primeiro caso de Covid-19 entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, que é do médico, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e candidato do PDT à sucessão municipal, José Sarto. De acordo com a coordenação de campanha, Sarto, que é médico, adotou todas as medidas preventivas, como o uso de máscara e higienização com álcool em gel, e mesmo assim, jornalista Beto Almeida, acabou sendo infectado pela Covid-19. Assessores, aliados, integrantes da equipe que acompanham o candidato José Sarto, que o acompanharam nos últimos dias, irão também passar pelo teste de Covid-19. Não deixa de ser uma preocupação, não apenas no entorno da campanha do candidato do PDT, mas serve de alerta também, jornalista Beto Almeida, para os demais candidatos a prefeito, a vereador, nos 184 municípios do Ceará. Afinal, em outras cidades brasileiras, nós estamos registrando muitos casos de candidatos infectados, inclusive nesta segunda-feira, com um óbito de um candidato a vice-prefeito em uma das cidades do entorno de Brasília. Sabe o que fica nisso, Luzenor? É o seguinte, a pergunta que se faz, isso vai mudar a cabeça dos coordenadores de campanha, dos marqueteiros, no modo como a campanha vai ser conduzida aqui na capital e também, como você falou, nos demais municípios do Ceará? O fato do candidato do PDT, José Sarto, ter apresentado positivo para a Covid-19 e ele ter tornado isso público, Zenor, tem um fato que eu vejo como positivo. Mostrou, de fato, como se faz necessária a adoção das medidas sanitárias que estão aí previstas. Ao mesmo tempo, Zenor, traz um prejuízo para o candidato. Olha só, ele vai ter que ficar agora 14 dias cumprindo isolamento social. A campanha do José Sarto agora literalmente vai ter que se dar de forma virtual.
Basicamente, a não ser por atos em que o candidato a vice dele, o Elcio Batista, deverá continuar fazendo, já que ele testou negativo, mas ainda assim tem que ficar em estado de alerta, porque ele esteve e está muito próximo ao deputado José Sarto. Você faz uma pergunta, Beto Almeida, se nesse caso os candidatos, quando são infectados pela Covid-19, ou mesmo como prevenção, adotam mudanças de comportamento, adotam um novo comportamento. É claro, Beto, que nessa situação há uma necessidade de reflexão sobre a exposição que pode provocar novos casos de infectados com o coronavírus. Então, do ponto de vista da saúde, há essa reflexão. Em relação à agenda dos candidatos, ou à agenda de quem está nessa condição, como o candidato do PDT, José Sarto, é natural que haverá sim uma mudança, uma alteração da agenda. Tanto é que nesse período de isolamento social, Sarto não pode participar de nenhum ato nas ruas e vai se limitar à campanha virtual e também aos preparativos para a estreia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começa a partir da sexta-feira. Ao longo desses últimos 10 dias, a coordenação, a estratégia de marketing da campanha já acumulou muitas imagens aí, depoimentos para colocar no ar. Afinal, Beto Almeida, dos 10 minutos dos blocos de propaganda pelo rádio e pela televisão. No rádio é a partir das 7 horas da manhã, entre 7 e 7h10 da manhã. E aí, desses 10 minutos, o candidato do PDT fica com 40%. E o restante, 6 minutos, dividido entre os outros candidatos. Exatamente, Luiz. Olha só, o deputado José Sarto vai ter aí 4 minutos na propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão. É o tempo junto aí, por exemplo, da Luiziane, do Capitão Wagner, do Heitor Freire, juntos. Porque, na realidade, o Capitão Wagner, por exemplo, que vai abrir a propaganda eleitoral no rádio e na televisão na sexta-feira, ele ficará com 1 minuto e 30 segundos. O Capitão Wagner, tá? Que é o segundo maior tempo. Aí vem o quê? Primeiro na relação de divisão do tempo da propaganda do rádio e televisão, José Sarto do PDT, 4 minutos de propaganda. Segundo, você acabou de citar, 1 minuto e 30 segundos, Capitão Wagner. E depois, Beto Almeida? Partido dos Trabalhadores, da Luiziane Lins, com 1 minuto e 11 segundos. Depois vem o Heitor Freire, com 1 minuto e 8 segundos. O Heitor Ferrer, Luciano, ficará com 1 minuto e 2 segundos apenas. O PCdoB do Anísio Gomes, por exemplo, 18 segundinhos, Luciano. E o PSOL, o PCB do Renato Roseno, 18 segundos também. O Patriotas, 17 segundos. E o Partido Verde, 11 segundos. Ou seja, Beto Almeida, para 4 candidatos, Anísio Melo, do PCdoB, Renato Roseno, do PSOL, Samuel Braga, do Patriota e Célio Sturdat, do PV, o tempo que caberá a cada um no bloco partidário será suficiente para dizer: o meu nome é Beto Almeida, o meu nome é Luzenor de Oliveira, e assim por diante. Nada mais do que isso. Quase igual aquele candidato à presidência. Meu nome é Enéas. E esses candidatos também, Beto Almeida, mal estarão presentes no tempo, nas inserções, porque além do bloco de 10 minutos para você, ouvinte internauta, entender melhor de propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão, que começa a partir da sexta-feira, os candidatos terão também, ao longo do dia, pelo menos 70 minutos de inserções, aquelas mensagens que pegam você de surpresa em qualquer horário pelo rádio ou pela televisão. São 70 minutos e desse total, 60% do tempo, ou seja, 42 minutos, serão destinados aos candidatos a prefeito e o restante aos candidatos a vereador. Exatamente, Luciano. E um detalhe, viu? A gente ainda vai ter aí, por exemplo, dois candidatos a prefeito aqui na capital que nem sequer terão espaço no rádio e na televisão, não terão tempo de propaganda. É a UP, que é a Unidade Popular, e o PCO, que é o Partido da Causa Operária. E não terão por quê? Porque esses partidos não atingiram a famosa cláusula de barreira, que é o desempenho imposto pela Justiça Eleitoral para que esses partidos tenham direito ao tempo de rádio e TV e também ao fundo partidário. Então eles ficam de fora. Vão disputar a eleição normalmente, mas sem espaço na propaganda eleitoral. Aliás, outros
partidos, no total 10 partidos, que tem aí, estão apoiando coligações majoritárias, que estão lançando chapas próprias para vereadores, que não terão também seus espaços, né, na propaganda eleitoral do rádio e da televisão, exatamente por conta dessa questão da cláusula, da cláusula de barreiras. Eu só quero citar aqui quem são, porque eu até, para não esquecer aqui, ó, PMN, o PTC, o DC, o Rede, o PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e o P, a Unidade Popular. São 7 horas e 41 minutos e acrescentar também para os nossos ouvintes internautas que nestas eleições de 2020, nós não teremos pelo rádio e pela televisão aquele bloco de propaganda dos candidatos proporcionais em 2020 dos candidatos às câmaras municipais. Ou seja, os ouvintes internautas irão conviver apenas com esse bloco de propaganda de 10 minutos apenas para os candidatos às prefeituras, candidatos a prefeito. Ao contrário do que possa parecer, para os vereadores, para os candidatos a vereadores, essa medida é muito boa, Luzenor. Porque, na realidade, um blocão de 10 minutos, como a gente acompanhava no rádio, de 7 às 7h10, de meio-dia a meio-dia e 10, dos candidatos a vereadores, se tornava um verdadeiro show de horrores, ninguém escutava o que se dizia, e aí agora não. Os candidatos a vereador, eles terão, na realidade, inserções que ficarão distribuídas ao longo da programação, podendo fazer com que as suas mensagens cheguem de forma muito mais eficiente aos eleitores. São 7 horas e 42 minutos, assunto esgotado por enquanto, né, Beto Almeida? Para você que nos acompanha pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, a partir da FM 104.3, FM 107.5 na Grande Fortaleza. Na sexta-feira, quando começar a propaganda eleitoral pelo rádio às 7 horas da manhã, você pode nos acompanhar pelas redes sociais do Ceará, agora pela internet, porque estaremos aqui no Alerta Geral desde os primeiros minutos da nossa edição. Normal, às 7h10, aí sim nós vamos entrar no rádio com o conteúdo do Jornal Alerta Geral. São 7 horas e 43 minutos, municípios do Ceará recebem mais uma parcela de recomposição de perdas do FPM. As informações com Sátrio Salles. Mais dinheiro para as 184 prefeituras do Ceará. Os recursos são destinados pela União para cobrir as perdas que as cidades tiveram com a queda na transferência do FPM, neste período da pandemia do Covid-19. Os 5.568 municípios brasileiros vão receber um total de R$1.520.782.000, correspondentes à parcela do mês de setembro de 2020, do apoio financeiro que recompõe as perdas do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Deste montante, R$75 milhões caem nos cofres das 184 prefeituras cearenses. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, destaca que a conquista do movimento municipalista promoverá a distribuição de receitas para amenizar as perdas no FPM até o mês de novembro. Segundo o presidente da APRECE, Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz, o dinheiro chega para ajudar nas despesas que as cidades estão tendo nas ações de combate ao coronavírus. A transferência dos recursos pela União foi estabelecida na Lei 14.041 de 2020 e prevê a distribuição do valor correspondente à diferença positiva no montante total bruto recebido por cada ente estadual. No caso dos estados, o FPE, e municipal, que é o FPM, em setembro de 2019 e setembro de 2020. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7 horas e 45 minutos. Jornalista Beto Almeida, consultor econômico financeiro da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRECE, André Carvalho, acaba de confirmar esse número que o Sátiro nos repassou. São R$75.200.000 para os 184 municípios do Ceará, como recompensa pelas perdas de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que as cidades tiveram em função da queda na arrecadação tributária no mês de setembro. O dinheiro está a caminho, chega amanhã aos cofres dos municípios e os prefeitos, Beto Almeida, rapidinho aqui, não tem o que reclamar.
Tem não, Luciano. Na realidade, assim, é uma recuperação, Luciano, para os municípios maiores, não recompõe todas as perdas, mas para os municípios menores e até os médios, Luciano, o repasse dessa cota extra é algo bom para as prefeituras. Resta, logicamente, fazer bom uso desse dinheiro, dessa verba. Como você bem disse, é para recompor as perdas financeiras provocadas durante esse período da pandemia. Então, assim, a economia para esses municípios agora tende a rodar, a girar melhor. São 7h46. Não vai embora agora, Beto, porque eu quero de volta aqui no último bloco do Alerta Geral. Daqui a pouco. Alerta Geral. São 7h49. Eu vou esticar mais um pouco o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, porque no bloco anterior falamos sobre esse dinheiro que está chegando amanhã, dia 7, nos cofres das prefeituras do Ceará. São 75.200.000 reais como recompensa das perdas pelo FPM no mês de setembro. Agora tem outras informações, porque o Carlos Silva tem a notícia de que os prefeitos se mobilizam para pressionar a União, pedindo mais recursos para os municípios. Os gestores dos quase 5.700 municípios brasileiros ainda sentem a necessidade de uma nova complementação de recursos da União para o fechamento das contas em 2020. Há motivos para a preocupação. Com a lenta retomada da economia, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, apresentou à equipe comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido de ajuda para que haja um incremento ao montante ainda a ser utilizado para a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios até novembro. De acordo com a CNM, dos 6 bilhões de reais que haviam sobrado desde julho, tanto para os estados quanto para os municípios, resta no caixa apenas cerca de 910 milhões de reais. O presidente da CNM, Vladimir Harold, vislumbra uma luta difícil. A União também enfrenta dificuldade orçamentária. O governo editou em abril uma medida provisória que autorizou a União a repassar 16 bilhões de reais a estados, Distrito Federal e municípios entre março a junho para recompor perdas de arrecadação provocadas pela pandemia. Com a economia ainda dando sinais de incerteza, o pedido de socorro aos municípios é apontado como um caminho para os atuais prefeitos fecharem no azul as contas de 2020. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h52 para finalizar o nosso bate-papo político. Enquanto os prefeitos querem mais dinheiro, Beto Almeida, o governo tenta encontrar uma saída para financiar o Renda Cidadã, que irá substituir o Bolsa Família, como conta o Sátrio Salles. O governo federal avançou nesta segunda-feira e amanhã, quarta-feira, deverá ser anunciada a solução para o financiamento do Renda Cidadã, programa de transferência de renda que deverá substituir o Bolsa Família. No Ceará, pouco mais de 1 milhão de famílias fazem parte do Bolsa Família e automaticamente serão contempladas pelo Renda Cidadã. Os cálculos para o governo instituir o Renda Cidadã, de acordo com o senador Márcio Bittar, que é o relator do projeto de lei orçamentária anual de 2021, preservam o teto de gastos para o exercício do próximo ano. Segundo Bittar, a turbulência tomou conta do debate em torno do financiamento do Renda Cidadã nos últimos dias. É normal, são relações humanas e agora as coisas, a meu juízo, entraram no eixo de novo, declarou o parlamentar. Ele assegurou que qualquer decisão sobre as fontes de recursos para o programa passará pelo Ministério da Economia. O vai e vem sobre o futuro do Bolsa Família, que passará a se chamar Renda Cidadã, interessa diretamente aos mais de 1 milhão de cearenses que dependem desta renda da União para se alimentar. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles.
Não tem medida fácil aí, não tem saída fácil não, Luciano, nessa questão que o governo quer implementar o Renda Cidadã, mas não tem dinheiro. Agora, pelo menos tem aí um acordo, ou pelo menos um pré-acordo firmado, de que é possível sim fazer uma listinha daquelas medidas que são necessárias, inclusive para ajustar as despesas do Zenu, da União. E aí sim, sobrar dinheiro para o bolso, o Renda Cidadã. Eu espero que agora saia, como se diz, a fumaça branca.